Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 22 de julho de 2024, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kyiv, no momento que eu gravo esse vídeo, e a grande novidade de ontem para hoje foi o ataque ucraniano à refinaria de Tuapse, mais um ataque nessa refinaria, que já foi atacada outras vezes, é uma das grandes refinarias da Rússia, uma das 10 maiores refinarias da Rússia, e mais um ataque com sucesso aqui, destruindo mais um pedaço de produção. O esquema é simples, né? Os ucranianos destroem a refinaria, os russos vão lá, gastam os últimos esforços que eles têm para conseguir voltar com a refinaria para estado funcional, e aí os ucranianos vão lá e destroem de novo, dificultando novamente a questão econômica da Rússia, né? Também teve outros ataques ucranianos aqui contra alvos na Rússia, por exemplo, aqui em Morozovsk, e alguns outros ataques aqui na região ocupada de Donetsk também, né? Na linha de frente, os russos tentaram um grande avanço em Chassivyar ontem, mas sem sucesso. A gente falou ontem que eles estavam tentando, que até aquele momento não havia sucesso. Hoje a gente já tem a informação de que não teve sucesso mesmo. Perderam um monte de blindados, perderam um monte de gente e não conseguiram avançar, né? Bom, a situação aqui no fronte de Kharkiv também está crítico para os russos. Como a gente falou, em Volchansk existe um grupo russo preso nessa fábrica aqui de agregado, né, fábrica de cimento, de argamassa aqui em Volchansk, e tem um depoimento de um russo que gravou a situação lá, dizendo como é que está terrível a quantidade de corpos que tem lá, que dos 300 soldados que tinham na companhia dele, só sobrou ele. Situação complicada realmente dos russos aqui nessa região, né? Não vão durar muito tempo por aqui, mas via de regra continua a mesma situação. Os russos ainda tem algum grupo de russos isolados ali na fábrica de cimento, de argamassa, e isolados do resto do contingente russo, né? No fronte diplomático, a gente tem duas notícias. Uma notícia boa, que chegou mais um Patriot na Ucrânia. O Patriot que a Alemanha tinha prometido já está na Ucrânia, segundo Zelensky. Será que é o Patriot que está aqui em Odessa, né? Lembra que recentemente os russos tentaram atacar Odessa e não conseguiram atingir nada, indicando que a defesa antiaérea da cidade melhorou um pouquinho. Pode ser que seja justamente o Patriot de Odessa aqui, mas não temos informação. Evidentemente a Ucrânia não vai dizer onde está esse outro Patriot, né? E a outra notícia é uma incógnita, né? O Joe Biden ontem saiu da corrida presidencial lá nos Estados Unidos, não abdicou do mandato dele, continua no cargo de presidente americano até o final do mandato, que deve ser no dia 20 de janeiro de 2025, mas ele não vai concorrer à reeleição, né? E aí abre-se uma incógnita. Ele apoiou a Kamala Harris, então o mais provável é que ela seja candidata democrata, mas eles só vão bater o martelo no dia 19 de agosto, que é quando começa a convenção democrata. A grande questão é, não há uma única frase da Kamala Harris apoiando a Ucrânia ou Israel. Eu acredito, mais uma vez, a ideia é a mesma do Trump, né? O Trump, eu também não acredito que ele vá mudar a política americana, até porque nos Estados Unidos essas questões de relações exteriores são muito institucionais. Mesmo que o presidente queira, ele não consegue mudar a forma como o país se posiciona. Mas a incógnita que antes a gente tinha apenas do lado republicano com o Trump, com o receio de alguma coisa, existe agora também, talvez em menor grau, porque pelo menos a Kamala Harris até aqui não falou nenhuma besteira sobre a Ucrânia, o Trump já falou um monte de besteira sobre a Ucrânia, então agora existe essa incógnita também com relação a ela do lado democrata, né? De novo, não acredito que isso vai ser problema, qualquer um dos dois que ganhar, eu tenho certeza que o apoio à Ucrânia vai continuar. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Queria Ganhar Picanha, Levei Linguiça, Daniel Portugal e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, os ucranianos derrubaram um monte de drones de observação de ontem para hoje, mas nada muito significativo aqui, não houve um ataque russo contra a Ucrânia. O que houve foram aqueles drones de observação de vários tipos aqui que foram derrubados pelos ucranianos de ontem para hoje, né? O que teve de impressionante foi isso daqui, olha só o momento em que a refinaria de Tuapse é atingida. Ficou bem claro esse ataque de drone aqui.
Bem claro o ataque de drone, né? Os russos tentando derrubar o drone ucraniano com tiros. É muito difícil fazer isso. Mostra que a defesa antiaérea mesmo, que é quem teria capacidade de derrubar esse drone, simplesmente não está em lugar nenhum ali, ninguém viu foguete da defesa antiaérea. A verdade os russos dizem que esse ataque teve 75 drones ucranianos e que eles derrubaram todos os 75 drones ucranianos, né? Como vocês podem ver, alguns drones eles usaram a própria refinaria para derrubar, né? Usaram a parte de processo da refinaria aqui para derrubar o drone, né? Só se for desse jeito, né? Enfim, mais uma vez essa refinaria de Tuapse sendo atingida, mostra aqui mais o vídeo do local pegando fogo, dá para ver que é bem na região de processo mesmo da refinaria, o que é excelente, é o que eu falo para vocês, é onde dói mais. Atingir os tanques com depósito de combustível é ruim também, porque o tanque também demora a ser reconstruído e coisa e tal, mas um tanque de combustível, você perde o combustível, né? O tanque em si é uma coisa relativamente barata. Não, o tanque é caro também, tá? Mas assim, é muito mais barato do que, por exemplo, uma coluna de destilação, que tem muito mais tecnologia, muito mais materiais, muito mais coisas tecnológicas e é muito mais difícil de ser reposto, né? Então tá aqui, ó. Deixa eu tirar o som aqui para eu continuar falando. E aqui tá a peça de processo, aqui a parte de processo da refinaria pegando fogo. Ou seja, mais um ataque bem sucedido da Ucrânia nessa refinaria. Já é o segundo ou terceiro ataque da refinaria de Tuapse, que é uma das maiores da Rússia, né? Aqui também teve um ataque no campo militar, né, na base aérea militar de Morozovsk, na região de Rostov. Morozovsk é essa região aqui, ó. A refinaria de Tuapse é essa daqui, tá? Ela fica aqui também no sul da Rússia, em Krasnodar. E nesse campo aéreo aqui, Morozovsk, aqui, ó, Morozovsk, essa cidadezinha aqui. Não apareceu aqui a bolinha no mapa, não sei porquê, mas tem aqui as informações de que teve esse ataque. Mais uma vez, isso aqui faz parte dos 75 drones ucranianos que a Rússia teria derrubado, mas como vocês podem ver aqui, ó, tem coisa pegando fogo lá em Morozovsk, né? Como diz o Noel Reports aqui, como é usual, a Rússia diz que derrubou todos os drones, né? Aqui tem mais imagem mostrando o ataque de drone em Morozovsk, ali na região de Rostov. E, segundo eles, um tanque de petróleo, um tanque de combustível foi atingido e haviam também aviões Su-24, 24M e 34 estacionados no campo aéreo, né? E eram usados para ataque contra a Ucrânia. E, aparentemente, um Su-34 foi atingido, a gente vai ver logo em seguida. Aqui tá... Вот так вот. Вот он идет. Ушел. Пошел. Еще один. Вот они атаки идут. Все. Еще идет. Вот они. 8º. O pessoal mostrando aqui os drones passando ali a caminho de Morozov, né? Bom, aqui ó, a gente tem a imagem que dá a impressão de que havia um Su-34 aqui que estaria nesse local no dia 20 de julho e a comparação das imagens aqui do dia 20 de julho, desculpa, ao contrário, né? Do dia 18 de julho para o dia 20 de julho, diz que a aeronave estava operacional e não estacionária, porque ela saiu de um lado, foi para o outro. Então significa que ela mudou, e aqui agora a gente tem a imagem exatamente do ponto que foi atingido, que seria o local onde estava essa aeronave, né? Então tá aqui, ó, vídeos do ataque foram analisados e possivelmente um Su-34 foi atingido. Ele estava naquela localização no dia 20 de julho, ele estava operacional, não estava estacionário e teria sido atingido nesse ataque em Morozov, né? Ou seja, teriam sido as duas coisas, o depósito de combustível, que sim atrapalha, como eu falei, o depósito de combustível é mais fácil de consertar, um tanque de combustível é uma coisa mais barata, mas ainda assim dificulta, né? Atrapalha o funcionamento da base aérea, avião consome combustível pra caramba, não tem como você ficar transportando por caminhão isso, você tem que ter uma base de combustível ali do lado da base aérea, e aparentemente também um caça Su-34, né? Não temos a confirmação do caça ainda, apenas a possibilidade dele ter sido atingido. Tem aqui também um ataque que houve na base aérea de Primorsk, em Krasnodar. Então teve também um outro ataque aqui em Krasnodar, que é nessa região aqui, ó, Primorsk-Akhtarsk,
Essa região aqui, essa base aérea aqui também foi atingida de ontem para hoje. E a gente sabe que teve incêndios e que ali é uma das bases russas que eles lançam regularmente drone Shahid contra a Ucrânia, né? Então teve também alguma coisa atingida aí. Ou seja, temos pelo menos 3 alvos desses drones ucranianos de ontem, a refinaria de Tuapse e 2 bases aéreas, né? Ou seja, foi um grande ataque ucraniano ontem, segundo os próprios russos, com 75 drones. Eles dizem que derrubaram todos, mas a gente já viu que teve coisa atingida, que atingiu a refinaria de Tuapse, as 2 bases aéreas e talvez mais alguma coisa. A gente não tem mais informação além disso. De qualquer forma, um excelente trabalho aqui, mais uma etapa da destruição da retaguarda russa, né? A gente vai ver que justamente essa é a estratégia ucraniana neste momento, é infligir custo para a Rússia. O caminho para acabar com essa guerra o mais rápido possível é a economia, é a Rússia quebrar. Então, quanto mais os ucranianos causam prejuízo para a Rússia, melhor nessa história. Essa é a ideia desses ataques, né? E lógico, sempre que possível, evitando que bases que os russos podem usar para atacar a Ucrânia também, né? Bom, aqui o pessoal está mostrando aqui a zona sanitária do Putin, né? O Putin disse que queria criar uma zona sanitária na Ucrânia, queria invadir aqui a região de Kharkiv, né? Para criar uma zona sanitária, expulsar as pessoas daqui, coisa e tal, só que não conseguiu, foi contido pelas forças ucranianas. O que acabou acontecendo foi a zona sanitária do lado da Rússia, né? Ou seja, a fronteira aqui de Belgorod, próximo da fronteira com a Ucrânia, está totalmente deserta. O pessoal está abandonando aqui, ó, esse aqui é próximo de Murom, justamente as pessoas saíram de lá, os residentes abandonaram a cidade reclamando que ninguém os protege. É isso daí, né? Inventaram uma guerra totalmente desnecessária, totalmente absurda, totalmente sem razão, ficaram isolados, agora estão fugindo. Bom, também teve ataques ucranianos na área temporariamente ocupada de Donetsk, né? Ali no distrito de Kalininsk. Kalininsk é um distrito da cidade de Donetsk em si, né? Então a gente está falando aqui da cidade de Donetsk, que é uma grande base aqui dos russos nessa região. O distrito de Kalininsk fica aqui, eu não vou saber onde é que é exatamente, mas é um dos bairros aqui de Donetsk, né? Donetsk é uma cidade muito grande e está em poder dos russos desde 2014. Bom, em Vovchansk a gente tem essa declaração aqui, realmente, né, falando mais uma vez aqui da linha de frente aqui em Vovchansk. Nessa região aqui de Vovchansk, como a gente já falou em outras ocasiões, essa fábrica de agregado aqui, ou fábrica de cimento, de argamassa, né, ela está tomada, os russos estão aqui, só que eles perderam contato com as principais tropas russas que estão do lado de cá, né? Os russos estão tentando estabelecer uma comunicação para resgatar os soldados aqui. Isso já está acontecendo há várias semanas, os soldados estão sendo alimentados com drones e esse tipo de coisa, né? Mandada comida e munição para eles aqui. Mas o fato é que os ucranianos também não estão atacando esses soldados aqui. Por quê? Porque sabem que eles não têm condições de fazer nada, não tem munição suficiente, não tem proteção suficiente. É muito melhor para os ucranianos deixar os russos nessa tentativa de ficar salvando os caras do que acabar com a situação limpando a fábrica totalmente, né? E aqui a gente tem justamente uma declaração de um dos soldados que está ali na fábrica, e ele falando aqui, ó, um soldado russo que está preso, né, no cerco ali na fábrica. Ele fala sobre perdas russas gigantescas. Aqui, ó. Tem tantas moscas, é horrível. Os corpos, moscas nos corpos, nas suas faces, em todos os lugares, né? É muito chato isso. Tem corpos mortos em tudo quanto é lugar. De 300 pessoas, ou seja, 2 companhias que fizeram o ataque, as companhias dele, tá? Só sobraram 2 pessoas. E agora só sou eu, né? Porque o outro cara morreu. Ou seja, de todos os 300 das companhias que ele estava, só sobrou ele. E de todos os russos que estão ali na fábrica de argamassa, tem só 10, só sobraram 10, né? Ou seja, a situação dele está realmente muito crítica ali, né? O cara falando aqui, ó. Вы все думаете, что вот эту балаклаву носим, потому что выебываемся? Нет, здесь столько мух, это просто ужас. Ele está dizendo que está usando a balaclava por causa das moscas. Realmente. Bom, é isso daí, né? Quem mandou invadir outro país, né? Bom, a gente falou no vídeo de ontem e hoje saiu essa reportagem aqui, a inteligência britânica reforçando que a Rússia está usando cada vez mais tropas não regulares, não treinadas, né?
A gente falou sobre isso ontem, os próprios russos reclamando que chega o pessoal para morrer na linha de frente, chega lá sem saber fazer nada, sem nenhum cuidado, sem nenhum treinamento, chega lá só para morrer, né? E o Trent Telenko lembra aqui que isso é exatamente o que costuma fazer o lado perdedor numa guerra, quando chega o colapso do quadrado de Lancaster, né? Isso aqui é uma teoria militar, né, que fala que em determinadas situações você começa a ter só saídas perdedoras. E daí o estrategista militar, tentando sair de uma derrota, vai para o outro lado, mas do outro lado ele tem derrota também, vai para o outro lado e acaba tendo o colapso da tropa perdedora. Essa é a visão aqui, mostrando a quantidade de morte de tropas russas cada vez pior. E o fato é que, embora pareça que os russos estão mais ativos nesse momento, né, pelo menos você consegue ver eles avançando alguma coisa, ao contrário dos ucranianos, que raramente avançam alguma coisa, na verdade, em termos estratégicos, a vantagem está do lado ucraniano. Por quê? Porque a Ucrânia tende a melhorar a partir daqui, enquanto os russos continuam com problemas, né? Mas a gente vai ver também que existe uma crítica do lado ucraniano também, né? Aqui, ó. Ele está falando aqui, ó, o tempo que cada veículo logístico dura na linha de frente, né? 9 meses, 6 meses, 5 meses, 3 meses e quanto tempo vai durar agora os veículos logísticos que estão sendo mandados para a linha de frente? Não se sabe, né? Porque está durando cada vez menos aqui dos russos. Enfim, a situação realmente está cada vez mais crítica ali para os russos em termos estratégicos, embora eles continuem avançando alguma coisa, né? Bom, os ucranianos destruíram aqui um sistema de mina, né, de lançamento de minas à distância. Foi uma explosão muito grande aqui, a explosão realmente... essa explosão inicial foi a explosão, deixa eu botar aqui, foi a explosão do míssil, né? Aí quando pegou a munição do lançador de mina, olha só, aí fez uma explosão aqui enorme, realmente fantástica coisa ali na região, né? E como a gente falou, os russos continuam tentando avançar. Isso aqui foi a tentativa de avanço deles lá em Chassivyar, que foi detida ontem, acabaram sendo totalmente eliminados ali, não conseguiram avançar coisa nenhuma por ali. Excelente notícia, né? Ontem a gente já sabia que havia esse avanço, eu falei para vocês que até ali não tinha acontecido nada, mas pode ser, né? Ainda estava acontecendo essa tentativa de avanço quando eu gravei o vídeo de ontem, mas hoje a gente já tem a informação de que não chegaram a lugar nenhum, né? Bom, vendo aqui os mapas do Pulé-Volan, a gente tem aqui na região de Siversky, né, próximo de Bilorivka, uma área aqui grande em que os russos cederam aqui, os ucranianos não ocuparam ainda, mas os russos cederam, então não deixa de ser um pequeno avanço ucraniano, irrelevante também, mas um pequeno avanço ucraniano. Aqui na região de Bakhmut-Chassivyar, os russos tentaram avançar aqui, não conseguiram, mas conseguiram avançar nessa região aqui, ó. Essa região aqui teve algum avanço russo, mais uma vez um avanço totalmente irrelevante do ponto de vista estratégico, né? Aqui na região de New York teve mais alguns avanços russos. Como a gente falou também, essa situação aqui ainda tende a piorar ainda um pouco mais antes de ser totalmente estabilizada. Ainda se imagina que vai haver algum avanço russo por aqui, mas continua sendo avanços muito pequenos também, nada que mude de forma significativa a linha de frente, né? E finalmente aqui em Krasnohorivka e, na verdade, Nevelsky, parece que os ucranianos abandonaram essa área aqui. Os russos não conseguiram tomar ainda a área, mas os ucranianos abandonaram Nevelsky. De novo, antes do Rio, né? O Rio aqui é a grande defesa ucraniana na região, então não é algo particularmente significativo. Ou seja, na linha de frente continua a mesma situação, os ucranianos mais preocupados em poupar tropas e equipamentos do que propriamente defender território, e os russos se matando em grandes números para conseguir avanços totalmente irrelevantes aqui, né? Agora, tem uma crítica do Syrskyi, tá? O Syrskyi fez um post, né? Syrskyi é o comandante das forças ucranianas, né? Ele fez um post aqui dizendo que, entre outras coisas, na condição atual de total falta de mísseis de curto alcance de defesa antiaérea, o que nos resta é usar drones e não sei o que lá, e defesa eletrônica, guerra eletrônica. Ou seja, ele está fazendo uma crítica que, aparentemente, com todos esses pacotes de ajuda que vieram dos Estados Unidos, a Ucrânia está com dificuldade de mísseis de defesa antiaéreo de curto alcance. Então não é Patriot. O Patriot também é necessário, mas o Patriot é um sistema para defender grandes cidades na retaguarda. Além disso, você tem sistemas de defesa antiaéreo que são menores, que são móveis, que são colocados na linha de frente justamente para fazer a defesa da linha de frente.
esses estão faltando para a Ucrânia. Então, certamente é uma dica aqui para o pessoal sobre esse tipo de problema aqui com o exército ucraniano, né? Para você ver como é que a ajuda americana ainda não normalizou totalmente, né? O Instituto para Estudo da Guerra, mais uma vez, não traz nenhuma novidade, porém fala aqui sobre a visita de um representante da Assembleia Russa, né, a Nicarágua e Cuba, ou seja, eles estão querendo recrutar mais gente lá em Nicarágua e Cuba para levar lá para lutar na Rússia, né? Não duvido nada que daqui a pouco o Brasil está nessa rota também. Cada vez mais o pinguço corrupto está se aliando ao Putin, então espero que não cheguemos nesse ponto, né? Enfim, nenhuma outra grande novidade aqui, né? Bom, aqui a gente tem uma visão da antena russa, que é a alternativa Starlink, e o blogger, o Romanov, que é um blogger militar russo, criticando, dizendo que toda hora a internet cai, que tem muito pouca velocidade, que não funciona bem. Pois é o que eu falo para vocês, as pessoas subestimam o Starlink. A Starlink é uma revolução tão grande em termos de qualidade de internet a satélite que o pessoal tem essa impressão de que, não, vou botar um outro internet a satélite, que não tem nada nem perto, né? O pinguço corrupto, quando estava querendo colocar internet nas escolas brasileiras, em áreas remotas e coisa e tal, não quis a Starlink. Por que não quis Starlink? Não tem sentido. Vão contratar satélites antigos para fazer internet? É muito pior no final das contas, né? Tá aqui o Romanov reclamando com isso daqui, né? Uma outra notícia positiva, a Europa estendeu as sanções econômicas da Rússia por mais 6 meses. Isso é uma coisa positiva, né? Havia um certo receio com o Orbán na presidência, mas ele não tem condições de barrar isso. Acabou sendo... São sanções que já tinham sido colocadas em 2014, foram expandidas em 2022 e agora foram novamente renovadas por mais 6 meses, né? E também a Ucrânia tem uma outra boa notícia, ela conseguiu um acordo com financiadores, com credores da dívida ucraniana para rolar a dívida, para reestruturar o débito ucraniano. Evidentemente, guerra é uma coisa cara, por mais que a Ucrânia tenha ajuda ocidental, o país em si também está sofrendo bastante, conseguiu reestruturar a dívida por mais um tempo. Isso vai resultar em uma economia de 22,75 bilhões até 2033, né? E a outra notícia excelente, o Zelensky falou aqui que chegou o sistema Patriot alemão para a Ucrânia, agradeceu a Alemanha e coisa e tal. Não sabemos onde é que está esse Patriot, como eu falei para vocês, a suspeita é que ele esteja em Odessa ou alguma região por ali, mas a gente não sabe onde é que é. De qualquer forma, é uma boa notícia isso daí, né? E bom, temos uma outra notícia que eu acho que é muito importante a gente ressaltar, que é a questão da desistência do Biden lá da corrida presidencial americana, né? O Biden ontem já era uma coisa meio esperada, já há algum tempo havia pressão para o Biden renunciar, depois daquele debate que foi meio desastroso para o Biden, né? O Trump não foi bem no debate não, mas o Biden foi muito mal no debate, né? A pressão cresceu muito, e aí depois do atentado contra o Trump, em que o Trump acabou se fortalecendo nas pesquisas de opinião, o pessoal finalmente conseguiu dar um chega para lá no Biden, né? Eu acho uma coisa meio estranha isso daqui, porque para mim, claramente, o Biden não queria renunciar e ele foi forçado, renunciar não, ele não renunciou, tá? Ele continuou presidente americano até dia 20 de janeiro de 2025, né? Ele só não vai concorrer, ele renunciou à disputa ao segundo mandato, né? Ou seja, claramente o Biden não queria sair dessa disputa e o Partido Democrata queria tirar ele a qualquer custo. Me pareceu uma coisa muito forçada isso, né? Ontem ele publicou a carta dizendo que vai fazer um pronunciamento à nação essa semana para dar mais detalhes sobre isso, mas que está saindo da campanha. E também ele endossou a vice-presidente dele, a Kamala Harris, né? Ou seja, a gente não sabe ainda quem será o adversário do Trump na corrida eleitoral americana esse ano, mas o mais provável é que seja a Kamala Harris. A decisão final deve ser dada na Convenção Democrata no dia 19 de agosto, que vai ser a Convenção Democrata, né, lá em Milwaukee. Enfim, sendo a Kamala Harris, isso tem um problema, né? Um monte de gente fez essa procura dizendo, pô, qual a opinião dela sobre a Ucrânia, né? Qual que é a opinião dela sobre Israel? Eu acho que no caso da Kamala Harris, existe um risco. Por quê? Porque a Kamala Harris ela é mais à esquerda que o Joe Biden, né? O Joe Biden é de esquerda, mas é centro-esquerda. Ele é o típico PSDB lá dos Estados Unidos, né?
é mais a esquerdinha ali, mas ainda é centro-esquerda, então ele é favorável a Israel, embora tenha ali umas quedinhas pelos palestinos, e é favorável à Ucrânia também. A Ucrânia, lembra, o problema da Ucrânia são os extremos. Tanto a extrema-direita quanto a extrema-esquerda não gostam da Ucrânia. O pessoal do centro está ok. A Kamala Harris ela é mais à esquerda do que o Biden. Qual que é a opinião dela sobre a Ucrânia? Ela chega na extrema-esquerda de ser contra a Ucrânia? Não sei, né? Enfim, não tem nenhuma declaração dela a favor nem contra a Ucrânia, ou seja, vamos aguardar. Eu imagino que agora ela vai ser forçada a se pronunciar sobre isso, agora que a campanha, ela basicamente já está na campanha. Assim, eu diria que 99% de chance dela ser a candidata democrata mesmo, a menos que façam alguma revolução na convenção democrata em 19 de agosto, vai ser ela a candidata, né? Então, a única declaração dela é isso daqui, ó. A Ucrânia é um país na Europa, a Rússia decidiu invadir um país menor chamado Ucrânia, então basicamente isso é errado. Não diz muita coisa. Tem um pessoal dizendo aqui que a Kamala Harris ela foi na primavera de 2022, visitou Varsóvia para tentar impedir que a Polônia doasse MiG-29 e tanques T-72 para a Ucrânia, né? A Polônia acabou transferindo de qualquer forma, mas ela atrasou esse processo, isso foi dito pelos poloneses na época, né? Ela estava lá e tentou impedir essa transferência. Mas, de qualquer forma, isso tudo aqui é questão de campanha. A gente não sabe, isso aqui pode ser o pessoal também querendo atrapalhar a Kamala Harris. A gente não sabe, de fato, o posicionamento dela, vamos aguardar. Ela ainda está melhor do que o Trump, porque o Trump falou merda da Ucrânia, né? Ela pelo menos não falou nada, não tem nenhuma indicação de qual é o posicionamento dela, mas sempre é uma incógnita. Agora vamos aguardar os próximos dias. Eu fico mais preocupado no caso dela com Israel, porque em Israel sim pode ser que ela esteja mais ligada à extrema esquerda americana do que o Biden, né? De qualquer forma, vale para ela aquilo que eu falei para o Trump também. Os Estados Unidos, nessa questão de política internacional, é muito mais institucional do que, por exemplo, o Brasil, né? Mesmo que o presidente entre e queira mudar a política internacional americana, ele não vai conseguir. Então, mesmo que o Trump chegue lá e queira fazer alguma coisa diferente do que tem sido feito hoje de apoio para a Ucrânia e para Israel, eu não acredito que isso aconteça. Isso, lógico, também vale para Kamala Harris. Se ela chegar lá e resolver mudar a política americana com relação a Israel, por exemplo, ou com relação à Ucrânia, eu não acredito que que ela consiga, de fato, fazer esse tipo de coisa. E como eu já expliquei para vocês, os Estados Unidos não pode se dar ao luxo de deixar a Ucrânia perder essa guerra, porque justamente se a Ucrânia perder essa guerra, isso vai resultar numa corrida armamentista mundial por bomba atômica. Já tem vários países estudando isso, vendo essa roubada, né? O Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares diz exatamente isso, que os países abrem mão de terem suas armas nucleares em troca de defesa mútua assegurada e também incentivos econômicos, né? O Brasil, por exemplo, é signatário desse tratado. Mas se agora a gente sabe que os Estados Unidos vai cagar para o país que foi invadido, não tem outra alternativa que não fazer uma bomba atômica, né? Isso vai ser o mesmo pensamento de inúmeros países pelo mundo todo. Isso acaba saindo muito mais caro para os Estados Unidos mais adiante do que simplesmente dar o material para a Ucrânia ganhar essa guerra, né? Então essa é a situação. Mais uma vez, seja Kamala, seja o Trump, não creio que vai ter mudança no apoio à Ucrânia. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.